Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos se colocar de pé, então. Vamos ler o Salmo 122 da palavra. Iniciar esse culto abençoado. Amém. Na presença de Deus, né? O 122, perto do 123, 121. Amém? A palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas. Ó Jerusalém! Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobe as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros, e segurança das suas cidadeias. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém, igreja? Vamos então orar a Deus, que Ele venha abençoar a nossa noite. Amém? E daqueles que estão presentes e aqueles que não estão. Que Deus venha fazer um mover dele muito grande dentro desse lugar dessa noite. Amém? Senhor meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, pela graça que o Senhor tem dado para nós mais um dia. O Senhor tem dado, meu Pai, colocado, Senhor, nós na tua presença cada dia mais. Meu Deus, que o Senhor venha falar, meu Pai, com seus filhos nessa noite, que os louvores venham chegar, meu Pai, no seu trono, para que através dos louvores, meu Pai, e da palavra que vai ser pregada nessa noite, o Senhor venha, meu Pai, abençoar seus filhos, meu Pai, que nós somos necessitados, meu Pai, pela tua capacidade, meu Pai. Oh, Jesus, abençoe, meu Pai, cada filho seu que está aqui nesse lugar, meu Pai, que deixaram suas casas, meu Pai, para estar aqui, bendizendo, louvando a tua graça, meu Pai, e a tua bondade. Senhor, esteja junto conosco, meu Pai, nessa noite. Que a sua vontade venha ser feita, meu Pai, sobre nossa vida, conforme o seu amor e o teu carinho. Amém, Jesus. Que nesse momento, Deus, nós possamos nos esvaziar, Deus, como diz esse mesmo louvor, que possamos nos esvaziar de nós mesmos, Deus, que esse momento, Pai, possamos entregar totalmente a Ti, Deus, que todo cansaço, Pai, ou qualquer luta que possamos ter tido durante o nosso dia, Pai, que ela fique da porta para fora, e que nesse momento, Pai, possamos entregar verdadeiramente o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, Deus, na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do prazer.
Aonde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Esvazio, Senhor, me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor, me leva em teus braços de amor. Esvazio, Senhor.
Espírito Santo de Deus se faz presente nesse lugar. Vamos abrir nossas Bíblias então em Deuteronômio 9, 23, 24. Amém, igreja? 9, 23 e 24. Amém? A palavra de Deus diz assim: e quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entre lá e tome posse da terra que lhe dei. Mas vocês se rebelaram contra as ordens do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. 24. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde que os conheço. Essa palavra é forte, é que Deus estava falando com o povo dele. Irmãos, e vamos prosseguir. A palavra de Deus diz que depois que conseguir que os cristãos se recusem a ouvir a voz de Deus, rejeitados completamente ou deixando de responder, Satanás tentará preencher a mente deles com dúvidas e incredulidade. Essa palavra fala o quê sobre os tempos de hoje? Existem ainda muitas pessoas incrédulas na palavra do Senhor. Existem muitas pessoas que confiam no homem, mas não confiam na palavra que Deus faz. Muitas pessoas querem que as coisas aconteçam conforme a vontade dele e não a vontade de Deus. E muitas vezes o povo cristão sofre nessa terra por falta de sabedoria e por falta de conhecimento. Se nós olhássemos o que Deus tem para nós nessa terra, nós não estaria andando atrás de profeta, não estaria andando atrás aonde o lugar é melhor, não estaria olhando no próprio homem, mas isso aí vem de antes, da geração antes de nós, que desde aquela época o povo já não queria prestar atenção nos profetas, que seria os homens de Deus, queria fazer conforme as suas vontades. E Deus prometeu aos israelitas, por meio de Moisés, que o livraria de todos os inimigos, que lhes daria a terra de Canaã por herança. Em Deuteronômio 4:38 fala sobre isso. Mas quando chegaram a Cades Barneia, sentindo medo, em vez de ouvir a voz de Deus, eles ficaram com medo do gigante. Se eles tivessem colocado sobre a presença de Deus, eles não teriam medo do gigante que tinham lá. Mas o povo, como gigantes, mais poderoso que eles, porque eles achavam que o gigante seria mais poderoso que eles. Se eles tivessem ouvido a voz de Deus, que Deus falou que ia entrar naquele lugar com eles, eles não teriam sofrido tanto. Moisés disse para não temerem, pois o Senhor iria à frente deles. Ele lutaria a seu favor. Em Deuteronômio 1:30 diz: mas os israelitas rejeitaram a promessa da aliança e a palavra de Deus, comunicada pelo seu profeta Moisés. O coração deles estava cheio de incredulidade. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Quando o pastor traz palavra, muitas pessoas são incrédulas pela palavra que ele traz. Pode ser que naquele próprio momento, as pessoas estão dentro da igreja, olha que palavra abençoada. Mas saiu fora da igreja, aquela palavra já não é mais abençoada. A turma já fala, mas será que vai acontecer? Se torna incrédula. E nós, como cristãos, irmãos, temos que cada vez mais se apegar na presença de Deus. Porque é só Ele para fazer o acontecer em nossas vidas. Amém? E mais, o coração deles estava cheio de incredulidades, como eu disse. Mas a causa básica de seu pecado foi a incredulidade que os impediu
do pecado. E foi nós como e a terra prometida e lhes endureceu o coração. Isso fez Deus Então, que irmãos, fez com eles. enfim, Temos que cada vez mais a causa se apegar da tua na presença destruição. de Deus. Porque Deus só também Ele para fez fazer eles o acontecer em nossas vidas. pegar o coração e se Amém? fechar. Porque Ele sabia como estava sendo o povo dele. E enquanto o maná descia naquela época, eles estavam tudo contentes, porque tinham o que comer. Mas quando parava, aí a incredulidade vinha. E hoje não é diferente. Se a pessoa é abençoada, ela lembra de Deus. Se a pessoa não é abençoada, ela esquece de Deus. Irmãos, nós temos que andar num caminho só. Um caminho que é o alto, que veio o nosso socorro, que é Jesus Cristo. E mais, Paulo aconselhou que eles estavam cheios de incredulidade mesmo, para que mas a para causa ver básica de seu se pecado temos um coração foi a perverso, incredulidade incrédulo, que os impediu do pecado, que se afasta do Deus vivo, que está em Hebreus 3:12. Paulo já falava sobre isso também. Temos que reconhecer a incredulidade por ela e é um pecado. Se permitirmos a presença em nosso coração, ele nos afastará de Deus, o pecado. Então nós não podemos fazer isso, irmãos. Nos levará à desobediência, como ocorreu com os filhos de Israel. Lembra que domingo a pastora falou sobre a desobediência? Será que nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus ou nós estamos sendo desobedientes à palavra de Deus? E não poderemos ver o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Muitas vezes, a gente não consegue ser mais abençoado do que nós somos por nós mesmos. Porque Deus nunca deixou de olhar para seus filhos. Nós acreditando nele ou não acreditando. Nós vindo na igreja ou não vindo na igreja. A bênção dele nunca vai faltar em nossa vida. Se a gente querendo ou não, ele faz acontecer. Não é por mérito nosso, é pela bondade dele sobre nós. Paulo disse que devemos apagar os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé, em Efésios 6,16. Devemos contra-atacar, expulsar o pensamento de incredulidade sempre que surgir em nossas vidas. Será que nós estamos fazendo isso, irmão, a cada dia? É difícil você estar aqui em cima falando, mas a palavra ela vem direto para quem está trazendo. E Deus falou muito comigo, que eu também sou pecador, eu também erro, mas Ele nos dá cada dia mais um dia de chance. Se fosse, quem poderia agradecer a Deus por hoje, por estarmos vivos aqui? Nós poderíamos não estar aqui, porque não depende de nós, depende de Deus. E por isso que eu falo que Deus é misericordioso para nos dar mais um dia sobre a presença dele nessa terra e caminhar, porque ainda não é chegado o momento nosso. E foi nós como e a terra prometida, a estratégia de Satanás contra a igreja hoje, lhes endureceu o coração. Isso fez Deus entorpecer a nossa. Temos que cada vez mais se apegar na presença de Deus. Nós vivemos mais no que só Ele humano para fazer o acontecer em nossas vidas. Pegar o coração e amém? Porque Ele sabia muito mais vazão como estava sendo o povo na terra do que o que pode estar no céu esperando por nós. Enquanto maná descia naquela época, então eles estavam tudo contentes. Em Mateus 24:12, quando parava, aí a incredulidade vinha. Deus fala e hoje não é que não devemos permitir que nosso coração é abençoada, ela sabe muito mais vazão. Como a pessoa não é abençoada, ela esquece o que pode estar no céu esperando por nós. Irmãos, nós temos que andar em Satanás e tornar-nos tão insensáveis ao pecado, a ponto de ficarmos mais de rosto em terra diante de Deus, clamando por sua misericórdia a favor daqueles que estão presos nos cativos das trevas. Insensíveis para que não
vejamos os pecados em nosso coração e assim não acertemos nossa correção. Ou seja, não nos arrependemos. Nosso contra-ataque deve consistir em 7 definições que eu peguei. A primeira, prestar atenção, estar vigilante. Quantas vezes estamos vigilantes sobre a presença de Deus? Quantas vezes o diabo ele arma coisas contra nossas vidas? Pode ser entre marido e mulher, pais e filhos, namorado e namorada. E aí Deus trouxe essa palavra para trazer para a igreja. Desenvolver a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quantos não ouvem mais a voz de Deus, como ouvia? Será que Deus não fala mais conosco? Será que o Espírito Santo não revela mais as coisas que Deus quer sobre nossas vidas? Estar disposto a ouvir e responder a sua voz. Muitas vezes Deus fala, vai para a direita, a gente quer ser mais bonito, vai para a esquerda. Deus fala, não vai naquele lugar, aí você vai. Não vai dar nada. Aí depois vem o arrependimento. Aí pergunta para Deus, no que eu errei, meu Senhor? O que eu errei? Aí é tarde. Aí temos consequência. Aí falamos, olha, Deus não escuta mais minha oração. Vou me afastar de Jesus. E o que vai ter contra isso? Jesus vai continuar sendo Jesus. Deus vai continuar sendo Deus. E você? Que caminho você vai andar? Expulsar toda a incredulidade. Quando fala expulsar, o que temos que pensar em nossa vida? Aquilo lá é incrédulo. Por que eu vou querer aquilo? Temos que ouvir o que o Espírito tem para nos falar. E sentir a vontade de Deus. Andar em obediência. O que é andar em obediência, igreja? Nós temos que, cada vez mais, querer ser santo como Deus foi santo. Mas nós achamos que ser desobediente é melhor que ser obediente. Então, que nessa noite, cada palavra que está sendo falada aqui, guardamos no nosso coração e fazemos acontecer. Porque cada culto é um culto. E cada vez que sobe uma pessoa aqui, a palavra vem de contra aquela pessoa. Mas ela traz uma esperança muito grande para a igreja, que a igreja precisa disso. Porque os dias são maus. E como se nós queremos chegar na terra prometida, como nós vamos conseguir? Se hoje eu estou bem e amanhã eu estou ruim. Será que a gente não consegue também? Está sempre querendo estar bem, mas é difícil na nossa vida. Temos trabalho, temos afazeres, mas e Deus é tão misericordioso que quando acontece alguma coisa com a gente, Ele estende as mãos dele sobre nós, para que coisas piores não venham acontecer em nossa vida. Pode ser a troco de um assalto, pode ser uma batida, pode ser uma enfermidade que poderia levar, mas se Ele quer que nós estejamos na terra ainda, porque grande coisa Ele tem sobre nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Ter o espírito arrependido. Quando fizer alguma coisa errada, se arrepender daquilo e pedir ajuda ao Espírito Santo. Meu Deus, me ajuda, eu não consigo. Mas muitas vezes é mais fácil você procurar o Espírito Santo, não desfazendo do mensageiro que é o pastor, do que ligar para ele e falar, ajuda em oração. Quantos, quando tem uma enfermidade, quando tem alguma coisa na vida, de ver primeiro pensar no Espírito Santo, não pensa no pastor. Parece que o pastor vai tirar aquilo lá. Mas se Deus colocou alguma coisa em você, irmãos, Ele mesmo vai te curar. Ele quer ver a sua fé onde vai. Muitas vezes nós não acreditamos nas fé que temos. Será que Deus não ouve nossas orações? Se Ele fala que Ele dá livre-arbítrio para cada um de nós dessa terra, será que Ele não vai escutar a sua oração?
Será que é fácil, mais fácil você pedir oração do que você estar aqui? Num culto como esse, abençoado. Que Deus fala de tudo quanto é forma. Fala no louvor. Fala da hora que você dá o paz, Senhor, para o seu irmão. Igreja, estamos na hora de crescer. Se aqui nós estamos desse jeito, como que nós vamos chegar em Jerusalém, a terra prometida para os irmãos? É difícil, mas temos que ter vontade, do mesmo jeito que temos vontade, todo dia de acordar, tomar café, trabalhar, almoçar, temos que ter vontade também da promessa de Deus acontecer em nossas vidas. Amém. Vamos mudar nosso foco não é Jesus. Se a foco nosso é Jesus, vamos pelo menos obedecer a palavra dele. Amém. A palavra dele, ela está aqui, para ser mastigada, mas muitas vezes não queremos mais. Desenvolver aversão pelo pecado. Isso significa o que? Aversão sobre o pecado? Mudança de atitude. Conhecer a vontade de Deus. Será que nós conhecemos a vontade de Deus? E Deus fala nessa noite. Ele está aqui para nós se arrepender. Aproveitar que estamos aqui num lugar tão bonito, tão maravilhoso, tão quente, da presença do Espírito Santo. Que nessa noite nós não venhamos endurecer o coração nosso. Porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é justo. Igreja, aproveite esse tempo que Deus deu. Vamos orar, vamos se arrepender, vamos pedir a Deus, Deus, use eu cada dia mais. Tantas pessoas precisando de uma palavra amiga, nós não conseguimos fazer isso. Tantos vizinhos querendo, de toda quanto é maneira, ter uma vida melhor. Nós temos uma vida melhor com Cristo Jesus. Amém. Muitos estão procurando, mas será que nós achamos? Mas temos que continuar a caminhada nossa dessa terra e não desanimar, porque Deus, Ele tem um momento com cada um de nós. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe que nós somos pecador. Ele sabe o que você está pensando agora, aqui dentro. Ele sabe seu amanhã. Então, aproveita essa noite, esse dia que Deus te deu. Vamos colocar em prática. É difícil. Mas com o Espírito Santo e com Jesus, o nosso barco não vai afundar. Amém. Vamos velejar nessa terra, porque Deus, Ele tem muito mais sobre nossas vidas. E que vocês que estão aqui não percam o foco, não se afasta. Temos culto de quinta, temos de domingo. Vamos prosseguir, porque se até aqui Deus nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando. Ele vai continuar dando formas e jeito para a gente viver nessa terra. Então, igreja, queria que nessa noite, cada um levasse essa palavra no coração. E que aproveitasse, igreja, esse tempo que estamos aqui, para orarmos para as pessoas que estão enfermas, para orarmos para nós mesmos, não se cair em tentação nessa terra, para que Deus venha fortalecer cada dia mais a nossa vida, para que Deus venha a dar o ministério que cada um tem dentro do seu coração, que Ele sabe, para que Ele venha a transformar a nossa vida, e que quando uma pessoa de fora te vê, fala, nossa, como você brilha. Que isso aí é a coisa mais bonita que tem, quando uma pessoa olha para você e fala, nossa, você tem um rosto brilhante, mas esse rosto brilhante é o Espírito Santo na sua vida. E que Ele venha fortalecer nós,
porque precisamos disso. Aqueles que louvam, continua louvando. Aquele que adora, continua adorando. Vocês que estão aqui nessa noite, aproveita, porque o que o Espírito Santo está falando e vai mover em cada coração nessa noite é coisa extraordinária. Porque Deus, Ele não fala com parede, Ele fala com seus filhos. E nessa noite, igreja, aproveita, ouça o que Deus tem para falar para você dentro do seu coração, que eu tenho certeza que depois dessa noite, vidas mudarão aqui dentro desse lugar. Eu tenho certeza que Deus quer o melhor para seus filhos. E eu tenho certeza, para que isso venha acontecer com cada um de nós, nós venhamos a realmente adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos orar então? Nós vamos orar sobre esta palavra que foi ministrada a nós, mas antes eu quero só lembrar aos irmãos que nós temos alguns motivos de oração aqui dentro mesmo da casa. Todos sabem, a dona Bia sofreu um acidente e está numa situação bem delicada ainda, esperando cirurgia. É algo, para os médicos não é complexo, mas é delicado. Então, estejamos orando para a dona Bia, a dona Nirvina, que levou um tombo também, se machucou. A mesma forma a Elaine também levou um tombo. E apesar de não ter acontecido nada, mas está bem dolorida, né, Nath? Então oramos pela Elaine, nossa irmã Rose, que tem lutado para se recuperar, e tantos outros pedidos mais que nós temos. Mas nesse momento, ore também sobre esta palavra que foi ministrada. Nós já temos dito isso algumas vezes. Às vezes a gente ora por pedidos, isso é bênção. É bênção orar pelas pessoas, é bênção orar pelos necessitados, mas também nós precisamos buscar no Senhor uma intimidade maior. Precisamos buscar no Senhor forças para continuar adorando a Deus, servindo ao Senhor, obedecendo. E Pai, nessa noite nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor. É o teu amor que nos sustenta, é o teu amor que nos ampara. É o teu amor, ó Deus, que nos dá a perspectiva, a esperança, através da tua palavra, através daquilo que o Senhor deixou como promessa, como ensinamento, como ordenança também. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos abatidos, desanimados, cansados, mas o Senhor, através do teu Santo Espírito, através da tua palavra, tem nos sustentado e tem nos provido. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a falar ao nosso coração, continue a nos fortalecer, continue, Senhor, a nos dar entendimento. Temos vivido tempos, ó Deus, onde, como foi dito aqui também hoje, parece que as coisas imediatas dessa terra, a nossa vida, o nosso trabalho, as coisas que conquistamos, parece que tem tido uma importância além daquilo que o Senhor disse. O Senhor nunca disse que não era importante, mas o Senhor disse que se nós buscássemos o Senhor e o teu reino e a tua justiça, as coisas básicas, essenciais, nos seriam acrescentadas. O Senhor também disse na tua palavra que se o nosso coração se agradasse do Senhor, que o Senhor mesmo realizaria todos os desejos do nosso coração. E muitas vezes, Senhor, temos empenhado os nossos esforços, temos colocado todo o nosso tempo em coisas que o Senhor já disse que cuidaria, que abençoaria, que faria. Então, meu Pai, nós te pedimos, ajuda-nos a descansar, a confiar, a obedecer, a perseverar. Nos ajuda, meu Deus, a ter como foco principal agradar ao Senhor. Pai, nós pedimos pelas vidas que foram aqui mencionadas, pela dona Bia, pela dona Nirvina, pela Elaine, pela Rose, por tantas outras pessoas, ó Deus, que nós temos colocado em oração, a dona Cleusa. Oramos, ó Deus, também pelo Edson Antônio, pela Paola, pelo Samuel, pelo José Aparecido, pelo seu Antônio. Oramos, ó Deus, pela Maia,
pelo pastor Walter, pela dona Rosa, pelo meu tio Laércio, pelo André de Paula e tantas outras pessoas, ó Deus, que estão enfermas, muitas enfermas na carne, mas outras, ó Deus, enfermas na sua alma. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desmotivados, desencorajados, que estão preocupados, ó Deus, que não conseguem descansar no Senhor. Oramos por nós mesmos, meu Deus, pedindo que o fogo do Senhor venha de novo aquecer os nossos corações, venha nos levar, meu Deus, a desejar, Senhor, estar mais perto do Senhor, a desejar servir ao Senhor, a desejar conhecer mais do Senhor. Meu Deus, isso tem faltado no nosso meio, Senhor. Parece que não há mais um interesse, não há mais uma motivação em conhecer ao Senhor. E o Senhor disse que essa era a eternidade, conhecer ao Senhor, o único Deus, e ao teu Filho Jesus é quem enviaste. Pai, nós precisamos voltar a ter sede, fome pela tua presença, fome e sede pela tua palavra, fome e sede pela comunhão com o teu Espírito Santo, que nos traz acalento, mesmo em meio a dificuldades. Fome e sede, ó Deus, por comunhão com o Senhor. Ajuda, Senhor, nos ajuda a tua igreja, meu Deus, a retornar ao caminho, a voltar, meu Deus, às coisas pequenas e simples, mas que nos enchiam de alegria, que nos enchiam de esperança. Nós te agradecemos, ó Deus, por este lugar, te agradecemos por esta igreja, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, nada tem nos faltado, meu Pai. Essa igreja tem sido abençoada, meu Deus, e o Senhor trouxe isso ao meu coração esses dias. Nunca nos faltou recurso, nunca precisamos pedir emprestado, nunca precisamos fazer campanhas, não que haja problema nisso, Senhor. O Senhor tem nos abençoado no quesito financeiro, mas, meu Deus, ao mesmo tempo eu me pergunto, de que adianta, Senhor, nós temos uma igreja que está em ordem financeiramente, que tem um bom equipamento, um bom som, que está com as suas contas pagas. De que adianta tudo isso, meu Deus, se não houver a alegria da tua presença, a alegria da tua salvação, a comunhão com o teu Espírito Santo? E isso é o mais precioso, meu Deus, que nós precisamos aqui, e que todas as igrejas que se chamam pelo teu nome, Senhor Jesus, precisam. Deus, quantos templos suntuosos, quantos templos grandiosos estão talvez cheios de ornamentos, cheios de riquezas, talvez até cheios de pessoas, mas vazios do teu Espírito Santo. Talvez, Senhor, nós estejamos com uma aparência até boa, mas vazios do teu Espírito Santo. Por isso clamamos, ó Deus, enche-nos do teu Espírito Santo, para que as circunstâncias não sejam os motivadores ou desmotivadores da nossa fé. Que a semelhança do vídeo que vimos, ó Deus, daquela igreja, numa situação tão precária, tão escassa, tão desfavorável, meu Deus, persevera firme, buscando ao Senhor, porque a tua igreja, Senhor, sabe que não existe outro caminho, outra verdade, e não existe vida fora do Senhor. Nos abençoa, meu Pai, aquece o nosso coração, fortalece os nossos joelhos, abre, Senhor, o nosso entendimento. Usa, meu Deus, pessoas, usa, Senhor, aqueles que o Senhor chamou, usa, meu Deus, aqueles que o Senhor tem derramado dons, e eu sei que sobre todos o Senhor derramou dons, porque o Senhor diz que quando o Senhor Jesus subiu ao céu, Ele levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Não fala concedeu dons a pastores, não concedeu dons a profetas, concedeu dons aos homens, e cada um de nós temos dentro de nós dons que o Senhor nos deu. Nos ajuda, meu Pai, a usarmos esses dons em favor do teu reino, em favor da tua igreja. Reaviva, meu Deus, os dons adormecidos. Reaviva, Senhor, a chama que talvez
esteja se apagando. Reaviva em nós, ó Deus, a alegria de servir a um Deus eterno, que nos deu a eternidade e nos deu planos eternos. Nós te agradecemos, Senhor. Abençoa cada família, abençoa aqueles que estão desanimados, abençoa, Senhor, aqueles que estão também sendo provados, porque isso é bênção ser provado, mas é muito melhor quando somos aprovados. Abençoa, Senhor, os que estão em dificuldades, os que estão desnorteados, os que têm se sentido esquecidos, os que têm se sentido solitários. Abençoa, Senhor, também aqueles que estão vivendo um momento alegre, um momento feliz, para que isso não também te afaste, nos afaste do Senhor. Nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu Santo Espírito. Por isso oramos, meu Deus, pedindo graça, misericórdia, perdão e direção da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que bênção ver a igreja bem representada numa quinta-feira de frio. Acho que o vídeo deu certo, viu, pastor? A pessoa pensa, acho que nós pensamos, né? Eu pensei. Melhor a gente ir com frio do que numa igreja sem teto, né? Mas na verdade, queridos, a motivação, muitas vezes, ela nos falta. Mas, e o Adilson falou isso aqui hoje, quando faltar a motivação, deixa a obediência entrar na frente. Quem aqui vai trabalhar amanhã? Quantos estão motivados para trabalhar amanhã? Mas a motivação, ela vem da obediência. Eu sei que nós vamos trabalhar, mesmo que a gente falar, se eu pudesse escolher, eu não trabalharia, mas a gente vai motivado, porque a gente sabe que isso é bênção do Senhor, que isso é para o nosso crescimento, que isso é para, que isso é dádiva do Senhor, porque o Senhor disse, né, que do fruto do trabalho das nossas mãos nós comeríamos, e assim é servir ao Senhor também. Nem sempre nós estaremos extremamente empolgados, mas a motivação, ela vem primeiro da obediência e depois de saber que isso nós colheremos os frutos. Assim como o trabalho que nós produziremos amanhã, seja ele qual for, seja em casa, seja aqueles que são profissionais liberais, aqueles que vão trabalhar sem receber, aqueles que vão trabalhar por algo, mas nós sabemos que uma recompensa virá. Então, com certeza, ainda muito mais nas coisas que concernem a eternidade. Amém? Estejamos orando pela dona Bia. Nós estivemos visitando ela, ainda ela está de cama. A gente demorou um tempo para ir visitar, justamente para não forçá-la a nada, mas ela está de cama. Oi, pastora. Sim. Meu Deus. Precisou voltar. Tá. Amém. É um bebê ainda. Meningite. Vamos levantar um clamor por ele agora aqui no final. Mas, Bernardo, né? Francisco Bernardo. E tantas outras situações, queridos, quanto nós temos aqui. Quantas outras situações, talvez, aqui, ou pessoas que estão próximas de nós, que não têm uma enfermidade, não têm uma necessidade financeira, não têm um problema conjugal, mas têm um vazio dentro de si, uma tristeza, ou até uma falta de perspectiva, que todos nós, queridos, naturalmente vamos enfrentar isso. Então, oremos por esses pedidos, oremos por essas pessoas, mas principalmente, oremos para que nós estejamos em conexão constante com o Espírito Santo. Amém? Todos nós aqui já fomos crianças, né? Tirando, olha que gostoso, olha. Ainda é criança, a ponto de dormir no colo dos pais. E quando nós éramos crianças, nós confiávamos. Quantas vezes talvez nós passamos situações que nós nem sabíamos do perigo iminente que estava ali, mas a gente estava tranquilo, por quê? Os pais estavam lá conosco. Nós precisamos trazer
essa pureza nesse aspecto. Precisamos ser como crianças nesse aspecto, diante do Senhor, de saber que debaixo da mão dele nós estamos guardados. Amém? Quem puder, vamos ficar. Pois não, Cris? Ah não, só amém, né? Quem puder ficar em pé, nós vamos levantar um clamor por esses pedidos, em especial por essa criança, por esse bebê, né? 1 ano e 5 meses, ainda é um bebê, o Francisco Bernardo. Se você puder mais uma vez, fechar os seus olhos, mas não só fechar os olhos, mas também orar. Comece a orar. Se você lembrar de uma vida, se você quiser orar pelo Laércio, pela dona Rosa, pelo pastor Walter, pela Cleusa, pela dona Bia, pelo seu Antônio, pela Rose, pelo seu José Aparecido, pelo Samuel, pelo Francisco de Paula, pela Maia, ou por qualquer outra pessoa que Deus tem colocado no seu coração, comece a orar agora e interceder. Pai, nós oramos, ó Deus, por cada um desses pedidos. Pedimos essa noite em especial, meu Deus, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs também, ó Deus, que estão nesse momento enfrentando enfermidades, em especial pela dona Bia, que vai passar por essa cirurgia, ou melhor, são 3 cirurgias, meu Deus, e ela crê e ela confia que o Senhor está com ela, mas nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor a surpreenda, que o Senhor surpreenda a família, que o Senhor, ó Deus, que é o Deus que tem cuidado de nós, coloque as tuas mãos, Senhor, a tua mão de cura, de restauração sobre a vida dela, trazendo, meu Pai, um conforto, trazendo, meu Deus, uma recuperação sobrenatural, em nome de Jesus. Também oramos, meu Deus, em especial nessa noite, por esse bebê, por essa criança, pelo Francisco Bernardo, meu Pai. Senhor, nós não conhecemos a sua família, mas sabemos, ó Deus, que é uma família aflita, clamando, meu Deus, por um milagre. Pai, toca na vida deste bebê. Senhor, eu creio que o Senhor tem uma vida para este bebê, meu Deus, para esta criança. O Senhor tem propósitos, o Senhor ainda tem projetos, ó Deus, para este menino. Talvez de um dia, Senhor, servir ao Senhor ainda com ímpeto, servir ao Senhor com toda a sua vida. Então, meu Pai, nós clamamos pelo Senhor a oportunidade, a vida sobre esta criança, para que ela possa, meu Deus, ter a oportunidade de servir ao Senhor, de produzir frutos para o teu reino, de glorificar o teu santo nome, Senhor. Toca no Francisco Bernardo, faz um milagre, meu Deus, na vida desta criança. Nós sabemos, ó Deus, que há médicos empenhados, mas o Senhor, é o Senhor, ó Deus, que determina, é o Senhor quem diz o começo e o fim. Por isso nós suplicamos, nós te pedimos, Senhor, toca na vida deste bebê, desta criança, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, se há pessoas no nosso meio que também estão enfermas na sua alma, que nessa noite haja cura, haja restauração, haja perdão, haja transformação, haja libertação, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dá um restante de semana abençoado, e que domingo, Senhor, estejamos aqui alegres, felizes, por saber que a nossa vida está nas mãos do eterno, do soberano e do glorioso Senhor, Rei dos reis, Deus absoluto, nosso Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós, ó Deus, possamos nos alegrar por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações e as direções do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.